Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência a esse vídeo de número 223, Diálogo com as Sombras, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação, e vamos dar sequência, né? Para isso, eu vou voltar umas 3 linhas, mas vou ler rapidamente essas 3 linhas para que possamos dar sequência em diante. Então, Hermínio Miranda, ele diz assim: isso no que diz respeito a pessoas perturbadas sob o domínio de rancorosos obsessores ou possessores, né? Então, nós já explicamos a respeito desses fatos aqui, desses relatos de Hermínio Miranda, nos vídeos anteriores. Mas, e aqueles que apenas desejam assistir aos trabalhos? Devem ser admitidos? Na minha opinião, não. Então, você se lembra que os vídeos anteriores nós tratamos desse assunto. O foco é esse assunto, uma vez que o tema, os assistentes. O próximo tema será a renovação do grupo. Parece meio que polêmico esse assunto. E, por incrível que pareça, algumas pessoas, eu confesso que algumas pessoas, a gente respeita todo mundo. Quem lida com as pessoas, quem lida com o público, precisa, assim, ser dotado de paciência, né? Precisa entender. Quem lida com a humanidade precisa ter um pouquinho de conhecimento de democracia. De forma que muitas pessoas têm me questionado a respeito desse assunto que nós estamos tratando. Principalmente aquelas pessoas assim... Tem muitas pessoas assim curiosas que querem de fato aprender alguma coisa, mas tem aquelas também maldosas, né? Elas vêm assim com um ar de deboche para cima de mim, mas eu não me preocupo. Então, as pessoas que pensam assim, vou entrar em contato com o Luiz e não adianta, porque eu não vou perder minha noite de sono por causa de comentários. O que está aqui no livro está. O que nós temos que comentar, nós comentamos à luz da doutrina dos espíritos. Então, conforme disse nos vídeos anteriores, não é porque o nosso irmão Hermínio Corrêa Miranda é uma pessoa, um ser renomado, um escritor de grande respeito, que eu respeito muito, mas que vou assim concordar, né, à luz da doutrina dos espíritos, com o conhecimento que eu tenho. Eu não posso concordar com esse tipo de trabalho que ele aqui, né, declara, principalmente trabalhos, os trabalhos previamente combinados, esses trabalhos particulares, trabalhos especiais. Então, eu, com o conhecimento que eu tenho, eu não posso admitir, né? Então, eu não vou abjurar. Então,
ele continua dizendo assim: desejam assistir aos trabalhos, devem ser admitidos? Na minha opinião, não. Aí já entra uma opinião dele, que nós não podemos de forma alguma também opinar, né? Nós não podemos permitir que o nosso personalismo se manifeste. Mas vejamos a opinião dele. Não que o grupo mediúnico seja uma sociedade secreta, hermética, né? Esotérica e misteriosa, mas porque é da sua essência uma atitude de recato, de sigilo, de discrição. O trabalho mediúnico, especialmente o de desobsessão, não é para ser divulgado, nem exibido como espetáculo público. Sim, de acordo com a opinião do nosso irmão Hermínio Corrêa Miranda, nesse sentido, ele está certo, né? Ele está certo, é óbvio, porque os trabalhos mediúnicos de desobsessão numa casa espírita séria, ele existe não para ser divulgado, ele existe não para ser apresentado como um espetáculo ao público, àqueles curiosos que batem à porta da casa espírita querendo assistir os trabalhos por milhões de motivos, não é verdade? Então, conforme já dissemos em outros vídeos, quantos milhões de pessoas que procuram as casas espíritas, mas que não são lá casas espíritas sérias, e sim casas espíritas apócrifas, casas espíritas charlatãs, mistificadoras, dirigidas por espíritos charlatões, por espíritos enfermos, dirigidas por obsessores, por espíritos que recém desencarnaram, né? E que retornaram à pátria espiritual através de métodos assim ilegais, né? Espíritos enfermos, doentes, e que muitas pessoas os têm como mentores espirituais nas casas espíritas às quais dirigem. Então, quantas pessoas batem às portas das casas espíritas, dessas casas espíritas, no intuito de que ali aquelas pessoas, naquela casa, aqueles médios, eles podem ajudar aquelas pessoas em tudo. Então, conforme já dissemos em outros vídeos, milhões de pessoas batem às portas das casas espíritas para que ali os trabalhos realizados em prol deles, onde eles pedem curas, né? Eles pedem para que trabalhos e mais trabalhos possam ser desfeitos, porque existe aquele ditado, né? Fizeram macumba, né? Para acabar com a minha vida,
para acabar com o meu emprego, para acabar com o meu casamento, para acabar com a minha saúde. Então eu fui num lugar, numa casa espírita, me disseram que eu tenho vários obsessores comigo. Então eu vim aqui para vocês me ajudar a me livrar desses obsessores. Se fosse assim, seria muito fácil, seria bom demais, né? Porque a pessoa chega ali na casa espírita, conforme já dissemos em outros vídeos, e transforma aquele trabalho de desobsessão num confessionário, igualzinho o confessionário da Igreja Católica. Porque o católico, com todo respeito, ele chega, usa o confessionário no intuito, né, com aquele desejo de se confessar, de contar todos os teus pecados ali para o padre e de receber a absolvição, né? Então ele é absolvido, os pecados dele, então ele sai dali sem pecado nenhum nas costas, como se diz. Então as pessoas chegam e jogam tudo no confessionário. Depois reza ali algumas Ave Maria, Santa Maria, Pai Nosso, deixa um agrado ali na secretaria e vai embora. Que alívio, né? E por isso acham que já ganharam o reino do céu. Então tem muitas pessoas achando que 99% das casas espíritas também são confessionários, que podem chegar ali na casa espírita e transferir para a casa espírita todos os teus problemas. Todos. E que a responsabilidade é única, exclusiva daqueles trabalhadores daquela casa espírita. Pois a partir do momento que a pessoa procura aquela casa e que as coisas não acontecem na vida daquela pessoa conforme ele ali buscou, ele pensa assim, mas essa casa não está com Deus, essas pessoas não estão com Deus. Porque se estivessem, eu teria sido curado, os meus problemas teriam desaparecido. Se fosse dessa maneira, seria muito fácil, não é verdade? Seria muito fácil. Eu não tenho trabalho nenhum em me reformar, em mudar de hábito, comportamento, de atitude. Não é verdade? A responsabilidade não é minha, a responsabilidade é daqueles que atuam dentro da casa espírita. Eu mato, eu roubo, eu furto, eu traio, eu faço 1 milhão de coisas. Eu não policio minhas vistas, minha boca, meu ouvido. Enfim, eu dou calote no mundo todo. Eu trago bilhões de dívidas de vidas passadas. Aqui nessa existência me encontro em meio à prova e à expiação. A prova e a expiação, a ação, né? E a reação. Então, é fácil, seria fácil. Vou ali na casa espírita e transfiro tudo isso para aqueles que ali trabalham. Então, eu vou aos bailes, à prostituição, à promiscuidade, às orgias da vida, às bebidas, os tóxicos, as drogadiças, né? Eu não consigo conter os meus desejos sexuais, né? Parece que esse vulcão em erupção ele nunca que se cessa.
É aquela erupção 24 horas, 80, 90 anos, não cessa. É interessante isso, mas muitos de nós aqui na Terra vivemos nessas condições. É um vulcão em erupção que não cessa. A pessoa tem 40, tem 50, tem 60, tem 90, tem 80 e o vulcão está ali em erupção. Aí eu vou na casa espírita e transfiro isso para os espíritas ali na casa. Então, a partir do momento que eu fui àquela casa espírita e transferi para eles ali, aquele vulcão tem que cessar. Porque eles lá vão trabalhar o vulcão para mim. A partir do momento que eu vou à casa espírita, as mandingas todas são desfeitas, eu posso continuar indo nos meus bailes, nas minhas bebidas, minhas prostituições, nas minhas orgias, eu posso continuar do mesmo jeito que antes. Eu não tenho que reformar nada em mim. Nada. Igual aquelas pessoas que procuram os cartomantes, aquelas pessoas que lê as linhas das mãos, né, que é tudo misticismo, mas as pessoas que procuram os cartomantes, as pessoas que procuram os buenas dichas, eles querem ouvir da boca daqueles buenas dichas aquilo que lhes interessa, aquilo que os agrada, né? Pois a pessoa ali procura o cartomante para saber se a mulher está traindo, se o marido está traindo. Ele não quer. Então ele procura para saber, quer ouvir aquilo. Ele vai em busca daquilo. Ele quer saber se vai ficar rico financeiramente, ele quer saber se... Então, muitas pessoas procuram as casas espíritas que não são sérias para essas finalidades. Para a vaca dar leite, para a vaca não morrer, para as galinhas não morrer. Não é verdade? Então, quantas casas espíritas que os diretores espirituais daquelas casas, os mentores espirituais, é pena que eu não posso dizer nome de casa espírita, inclusive aqui em São Sebastião do Paraíso, mas eu tenho que tocar no assunto. Em São Sebastião do Paraíso, existe casas espíritas onde os mentores espirituais, que se dizem mentores espirituais, que trabalham através de alguns médiuns, hoje, na atualidade, 2024, se suicidaram há 4, 5 anos atrás, se não me falha a memória. Luiz, mas isso não é possível. Mas para quem não tem conhecimento, para quem não tem amor, para quem não tem caráter, para quem não tem moral, para quem não raciocina, para esses tem fundamento. Mas é de fato essas pessoas... Eu não posso entrar no mérito desse assunto. Mas quando eu digo aqui que nós devemos tomar bastante cuidado com essas questões, nós temos que tomar cuidado com essas questões. Porque reconhece-se a árvore pelo fruto. Mas em São Sebastião do Paraíso existe casas espíritas onde o diretor espiritual, o mentor espiritual, há uns 4, 5 anos atrás, se não me falha a memória, se suicidou aqui na Terra, nesta existência. E depois voltou ali naquele próprio grupo ali, mediúnico ali, e assumiu a direção daquela casa espírita e trabalha como diretor espiritual daquela casa. Eu não posso dizer o nome da casa, não posso dizer mais nada que isso. Apenas isso. Agora, isso é possível? E trabalhos realizados, trabalhos de desobsessão, ali com o público que vai em busca de tudo quanto é coisa.
para acertar tudo na vida. Com coisa que nós não estamos aqui mediante uma grande oportunidade de resignação, de aceitação, de paciência, de humildade, de transformação de caráter, de moral. Agora, você acha que outra pessoa no meu lugar teria coragem de dizer o que eu estou dizendo? Agora, veja bem, quando eu digo aqui, é fundamentado realmente no que está acontecendo. Eu não uso esse espaço aqui para contar mentira. Agora, é triste saber disso. Ah, Luiz, mas então quer dizer que quem suicida não pode trabalhar nunca? Ora, gente, as pessoas que não têm conhecimento, ou melhor, as pessoas que têm conhecimento, elas sabem muito bem o quadro evolutivo de uma pessoa que se suicida. Reencarnações e mais reencarnações posterior, anos e anos em regiões umbralinas. Não é verdade? 10, 15, 20, André Luiz mesmo ficou 8 anos, quase 9 anos nas regiões umbralinas. Depois de muitos anos de preparo no plano espiritual, nós conhecemos casos de 20, 30, 40, 50 anos que a pessoa fica lá hibernado nas regiões umbralinas, depois reencarna várias vezes com sequelas. Então, uma pessoa, um ser desse, tem condições de dirigir uma casa espírita? Agora, você percebe que eu não digo o nome de ninguém. Por isso, não há como me incriminar. Porque você só é incriminado a partir do momento que você diz nome. Agora, que cada um assimile, que cada um raciocine, né? Então, mas vai ficar bom mesmo esse vídeo. No outro vídeo, você vai ver um outro assunto aqui interessantíssimo, que não é esse não, mas então voltando só 2 linhas aqui. Mas, porque é da sua essência uma atitude de recato, de sigilo, de discrição, o trabalho mediúnico, especialmente o de desobsessão, não é para ser divulgado, nem exibido como espetáculo público. Mas muitas casas espíritas, muitos dirigentes de casas espíritas, ainda não se conscientizaram-se dessa responsabilidade. Para muitos, abre-se uma porta ali e vamos receber espírito, não se preocupa, né, com a reforma íntima, com o conhecimento, com o caráter, com a moral, com a disciplina, enfim. Agora, veja bem, gente, muitas coisas que nós estamos dizendo aqui, isso não acontece numa casa espírita séria. Isso acontece, sim, em casas espíritas que não são sérias. Às vezes você pode pensar assim, mas o Luiz, ele repete demais médiuns sérios, casas espíritas sérias, casas espíritas não sérias, mas felizmente ou infelizmente, ou felizmente, não sei, é esse o assunto. É o sério e o não sério. Então não tem como tratar do assunto se não abordar os 2 itens, o sério e o não sério, né? Então, muitos presidentes de casas espíritas, muitas pessoas ainda não se conscientizaram-se disso. O trabalho mediúnico de desobsessão é seríssimo. Nem o que ocorre dentro da sala mediúnica de desobsessão pode, lá fora, os médios comentar.
entre eles. Os médios não podem lá fora comentar: olha, fulano, você viu o que o Espírito disse? Você viu que aquele obsessor, aquele irmão sofredor, você viu o que ele disse? Nossa, você viu que história? Isso é falta de ética. Isso é falta de conhecimento, isso é falta de moral. Isso é falta de amor, falta de respeito para com aqueles irmãos sofredores que ali estiveram no campo vibracional daqueles médios. Então, vamos para o próximo vídeo, mas o próximo vídeo tem um assunto interessantíssimo que nós vamos tratar também.